Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, tarde e noite. Eu gravo para vocês hoje dia 26, 9h35, tá? Feliz Natal atrasado para quem não acompanha os vídeos aqui que eu postei antes do Natal. Agradecendo vocês e desejando um ótimo Natal a todos, né? Eu que vou desejando Natal e Réveillon, virada, 7 ondas durante a semana inteira. O vídeo de hoje vai ser sobre a Magalu. Tá certo? Então vou fazer nossa atualização gráfica, vai ter um pouquinho de fundamentos, então estou tentando caprichar um pouquinho, mesmo nessas ações quadradas, mesmo nessas ações mais populares que sempre tem vídeos aqui no meu canal, comentar um pouquinho sobre o cenário macro para o ano que vem e também fundamentos. Pessoal, além do vídeo sobre a Magalu, fundamentos, comparativo com Via, análise técnica, volume, eu vou trazer um pouquinho de cenário macro e vou fazer merchan durante o vídeo sobre a aulona ou aulão que vai ter quarta-feira, tá? Um pouquinho, eu vou fazer uma live aqui no YouTube para presentear vocês que me acompanham na carteira. Ela fez 6 meses de aniversário aí, né? Comecei lá em julho e é só você abrir conta na Necton. Se você já tem a conta aberta via link na descrição, você vai participar dessa live gratuitamente. Então vai ter esse merchan durante o vídeo e aí lá no finalzinho análise gráfica. Então Magalu, merchanzinho sobre essa live que é gratuita se você abrir conta na Necton ou for aluna do Mestre Dividendos, e aí sim nós terminamos com análise técnica. Bom, pessoal, passo para o disclaimer. Magalu Futebol Clube, vamos falar sobre os principais pontos, sem antes comentar sobre o principal do ano que vem, tá? Que é falar sobre cenário macro, não é só você falar de Selic versus IPCA. Se você é nova ou novo aqui no canal, tá? Eu tenho batido na tecla, não sou economista, então eu sempre dou disclaimer, pessoal, é Mandrake, é Bruno Chutômetro, tá? Ser CNPI que eu sou já é um baita de um chute, já é um baita de uma profissão chutômetro, mas tem outra profissão que também é um baita de um chutômetro, ser economista, tá? Mas existem dados passados que aí você já é engenheiro de obra pronta, mas a realidade e a alocação de recursos dependem sim de obra pronta e fazem você ter capacidade de rendimento ou se dar muito mal no ano que vai começar na semana que vem. Então vamos falar de macro. Por que impacta tanto Selic alta, IPCA alto, tá? E IGP também ainda alto, embora convergindo para a Selic. Esse é um relatório macro do André Prefeito, lá da Necton. Então, créditos para o Andrezão, créditos para a Necton, que é a casa, e vocês vão receber esse relatório inteiro, pessoal. São mais de 31 páginas que eu estou passando para vocês no grupo Telegram. Telegram gratuito, link na descrição, tá? Mas falando de ICOM, falando de índice de consumo e varejo, que a Magalu, Via estão inseridas, tá? Com esse macro atual de Selic alta, inflação alta, bate no setor. Por que bate no setor, pessoal? É um setor, tá? É um nicho de mercado ali, de atuação, que tem margem baixa, tá? E além de ter margem baixa, o cliente é muito disputado, tá? Existe uma competição muito grande hoje, seja no online, seja no presencial, tá? Margem baixa, competição alta, o que você tende a crer? Imagina que você é dono desse negócio, tá? Você precisa de consumo, você precisa de quantidade para ter mais lucratividade. Pois bem, quantidade bate de frente com a política monetária que nós estamos enfrentando hoje no Brasil e no mundo. Todo mundo preocupado, todo mundo, os bancos centrais preocupados com inflação. Conter inflação, você precisa o quê? Diminuir consumo. Se diminui consumo, CRAU. Índice de consumo e varejo, ICOM, depende do quê? Consumo. Tá? Então o mercado já alocou, já percebeu, já precificou isso, tá? Em todas do setor. Todas, pessoal. Tá? A nossa, como eu falei que a CNPI e economista é tudo futurologia, né? É tudo chutômetro ali. Então o nosso chute vai ser muito bom quando a gente identificar, e isso em termos de alocação de capital, a transição. Então, quando é que essa curva vai se convergir entre Selic e IPCA? Quando eles vão começar a dar uma abrandada, se é que existe essa palavra, e aí, de repente, o problema do Banco Central não vai ser conter a inflação, ou seja, subir juros. Vai ser muito mais estimular a economia, aumentar a circulação de dinheiro no mercado. Então, segundo o pessoal da Necton, eles trazem esse gráfico bonitão aqui, ó. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, tá? Onde nos coloca, deixa eu colocar as letrinhas aqui primeiro, taxa real, que é a diferença entre Selic e IPCA, né? Quanto que sobra ali de alfa, tá? O azulzinho é a inflação, IPCA, não IGP, e o laranjinha é Selic. E aqui embaixo os anos, né? Espero que vocês consigam enxergar, pessoal, tá? Que se eu tirar mais o zoom, acho que vai ficar pior. Então eles projetam aqui um platô, ou seja, um pico para o azul, que é IPCA, e um pico para a Selic,
tá? Um seguindo o outro. Veja que o Banco Central, que é o laranjinha, tá? Com a Selic está tentando ficar acima da curva, né? Correndo atrás da curva. Então o IPCA subiu, o Banco Central começou a subir o Selic para tentar chegar, segundo a Necton, aqui em janeiro de 2022, tá? Algo em torno do segundo semestre do ano que vem, início de 2022, perdão, já no início de 2022, não ano que vem, tô ainda atrasado, pessoal. Segundo a Necton aqui, entre o meio e o final do primeiro trimestre do ano que vem, agora sim, 2022, a gente já deve ter o Banco Central passando a curva, ou seja, a Selic já ficando acima da inflação. Tá? Acima do IPCA, no caso aqui. O IPCA projetado entre, no máximo, 11% para o ano que vem, e estatisticamente, IPCA arrefece em maio. Tá? A atividade econômica naturalmente é ruim nesse fim de primeiro trimestre. Tá bom? E aí, com a inflação já além da curva, acima da curva, a projeção, segundo a Necton, também é que a inflação corra para o tal teto projetado para o ano que vem, que está algo em torno, está brigando entre 5% e 6%, IPCA teto, tá? A meta ali seria realmente 4%, tá? Mas o teto sempre 1,5% acima, tá? No último comunicado do Banco Central, a gente conseguiu identificar taxa neutra, pessoal, que é muito importante a gente ter familiaridade ano que vem com essa tal de taxa neutra, tá certo? Que é justamente aquele nível de Selic, vamos colocar assim, que não é nem contracionista, não ferra o ICOM, não ferra o índice de consumo e varejo, tá? Mas também não é expansionista, não é 2%, não é aquela farra de dinheiro barato e dólar super forte, tá? Então a taxa neutra que, ora, até a última reunião do Copom era de 3%, tá? Então eles queriam definir uma taxa neutra ali como 3% acima da inflação, tá? 3% acima da inflação, passou para 3,5%. Tá? Então, esse meio, tá, é importante. Então, imaginem inflação estando a 6%, a Selic 9,5%. Tá? Por quê? Risco fiscal, vamos dar um prêmio a mais para o investidor que vier de fora. Então, a gente vai sempre colocar, Banco Central falando isso, 3,5% acima da real, tá? Acima da inflação, tá? de rendimento real. Essa é a ideia para o ano que vem, me parece. Não me parece que vamos além disso, tá? Que a taxa neutra vai para 4%, por exemplo. Então, se nós conseguirmos, aí, economistas e CNPIs aqui, né, identificar quando que essa inflação morreu, ou seja, ela não vai nem para baixo nem para cima mais, estabilizou, tá? E a gente vai ter isso, certo, pessoal? Vai chegar esse momento, a gente só não sabe quando. Por isso que eu falei, é um chutômetro, tá? Quanto antes a gente conseguir identificar, vamos supor que seja 6%. Pô, quando tiver 6,5% mais ou menos a inflação, a gente já faz a continha, 3,5% para cima, 10%, Selic a 10%, legal. Você já consegue ali fazer as suas alocações com mais segurança. Então, se pegarmos essa transição, pessoal, vai ser muito provavelmente quando a alocação deve voltar para o setor de crescimento na Bolsa. Tá? Então, essa transição, quando o PCA der uma acalmada, o IGP já está convergindo, né? Vou trazer o IGP para vocês. Só para terminar aqui, o pessoal da Necton, então, está projetando aqui o azulzinho, que é o IPCA, arrefecendo lá para janeiro. Aí sim, pessoal, lá para janeiro de 2023. Então, todo esse ano de 2022, pessoal, não vai ser brincadeira, porque a gente vai começar o ano lá em cima, certo? Isso projeção de economistas, tá bom, pessoal? E durante o ano, projeção de queda. Então a gente vai ter aquela dicotomia, né, de ainda tá caro no mercado, mas na alocação financeira o mercado, os investidores já podem estar aos poucos alocando em crescimento, em varejo, por exemplo. E quando vai ser esse fundo, ou seja, lá no gráfico a gente vê mais compras do que venda e começar a formar um fundo ou lateralizar? Isso aí é trabalho meu e de todo o pessoal da Faria Lima. Eu não sou da Faria Lima, né? Mas estou aqui no YouTube sempre comunicando. Então vai ser meu trabalho chutar ali, pessoal. Pô, maio, junho, julho. Por hora, dessa virada de ano, pessoal, eu não acho que vai ser no primeiro trimestre. Tá? Eu acho que o primeiro trimestre, eu já venho falando com vocês, vai ser dominado por bancos, utilidade pública, certo? Que é o segurão ali da Bolsa, que não apanha tanto, ou seja, empresas que não dependem tanto de consumo e de economia, tá? De atividade econômica. Mas uma transição ali, julho,
segunda quinzena de julho, pode ser já o começo do fim das quedas ou da falta de atividade, de ânimo no mercado para o índice de consumo. Então, eu queria colocar isso para vocês, tá? Acho que, dependendo da sua corretora, vocês vão receber esses relatórios. Eu estou passando esse completo lá no nosso Telegram, pessoal. Eu queria colocar aqui um gráfico aqui. Ó. Esse também eu acho legal, só para vocês entenderem, né? Os dois índices macro de inflação. O IPCA, o azul, subindo, né? Ainda subindo, tá? Você pode até especular que está chegando em um platô, segundo a Necton, vai chegar num platô nesse primeiro trimestre de 2022, tá? Enquanto que o GP, pessoal, ainda bem, apesar de ainda estar em 17%, 18% no acumulado, o seu pico foi ali em junho, tá? Foi ali em maio, junho, certo? Então, já temos um sinal inflacionário de arrefecimento e aí bate direto, né, na construção civil, né? Beleza, queria passar isso, já compartilho com vocês lá no Telegram. Voltando agora para o assunto, ou progredindo para o assunto, pessoal, principal. Magalu, dentre as três, Amer e Via, ela é a melhor, na minha opinião. Seria, caso eu gostasse de aplicar em empresas de margem baixa, seria ali minha opção hoje. É a que mais, por conta própria, consegue gerar caixa, então a que menos deve sofrer com escassez de crédito, com a diminuição de consumo, tá? Uma política monetária contracionista. Então, eu queria trazer isso para vocês, além de estar desalavancada. Vou falar sobre a dívida dela, que subiu bastante, tá? Muito mais do que o EBITDA, principalmente nos últimos 2 anos. Mas fundamentos, pessoal, quem tem? Magalu. Credibilidade, quem tem? Magalu. Tá? Então, me parece, eu vou tentar provar isso no gráfico, que o volume financeiro que a Magalu tem atraído, mesmo caindo, é muito mais esperançoso do que a Via e do que a Amer. Tá? Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Certo? Então, aqui um primeiro comentário sobre os indicadores. O segundo comentário vem simplesmente do turnaround. Então, turnaround em 2016, pessoal, 87 milhões de lucro. Depois, 389, 597, 922. É retração 2020. Esperada, o mercado falou tudo bem, tanto que comprou para chuchu, vocês lembram disso, tá? E aqui 2021 volta a crescer. E detalhe, o próximo trimestre vem Kabum, tá? Que a receita foi mais de 3 bi nos últimos 11 meses. E eu vou trazer o artigo, pelo menos o headline do artigo da Infomoney. O que eu não gosto do setor é isso, pessoal. Margem líquida. A melhor margem foi de 5%. Então, sempre que a empresa tiver uma margem pequena, pessoal, a não ser que ela seja um monopólio, tá? O que é difícil, quase impossível, ela depende de atividade econômica. Margem pequena depende de quantidade de vendas. Tá? Então, enquanto ela lutar aqui bastante, enquanto ela tiver essa margenzinha bem de varejão eletrônico, é difícil cravar tecnologia para Magalu. Tá? É varejo, pessoal, é varejo. Só é varejo eletrônico, que por hora é novidade no Brasil, mas contabilmente não deixa de ter os mesmos números, tá, do que um varejo presencial. Tá? Aqui eu quero colocar a eficiência da Magalu como destaque. Então vejam que o EBITDA, pessoal, sim, vem subindo ano a ano. Tá? Só que o lucro triplicou. Tá? O lucro cresceu muito mais do que o EBITDA. Então vejam que dentro do mesmo lucro operacional, ela está tirando mais dinheiro. Tá? Isso é um prêmio para a Magalu. É algo que realmente coloca ela como especial. Tá bom? Beleza, passada essa parte, não tem alavancagem. Sempre que pediu dinheiro para o mercado foi lá e comprou. Tanto que o follow-on que ela fez de não sei quantos bis, que eu não vou lembrar agora, 3 e pouco bi, acho, foi para comprar a Kabum. Então ela falou, pum, o mercado comprou e ela não precisou se alavancar para colocar a Kabum para dentro, tá? Aqui, dívida de 2020 para frente saltou assustadoramente, essa parte vermelhinha aqui que sai de um buraquinho, sai de caixa líquido para muita dívida, tá certo? Então, para muita dívida que eu falo, contração de muita dívida, mas por hora o EBITDA continua subindo, só não na mesma velocidade que a dívida subiu em 2020. Então é importante colocar que sim, se o Brasil arrastar a economia por anos mal, tá? A Magalu pode, daqui a 2, 3 anos, começar a ter mais dificuldade. Tá? Ninguém também gera credibilidade ou nenhum setor recebe investimento se o país não se recuperar aí nos próximos 2, 3 anos. Tá? No momento, tá? A expectativa é que ela é a mais preparada para surfar não, né? Para passar por esse momento por 2022, vamos colocar assim. Tá? Notícia, então, a Magazine Luiza conclui a aquisição, tá? Isso 13 de dezembro, da Kabum, né? Fez ali o acordo final. E diz que a Kabum teve recorde de vendas mensais. A receita bruta
do Kabum alcançou, do Kabum e não da Kabum, né? Do Kabum alcançou 3,7 bi nos últimos 12 meses. Tá? Então, é um baita de um incremento, principal compra da Magazine Luiza. Então, isso será contabilizado e divulgado no quarto tri. Então, lá em janeirão, devemos ter, de fato, quanto que rendeu isso, qual que é a margem da Kabum, tá? Se vai melhorar aqui a margem geral da Magalu. Deixe nos comentários o que você acha, tá? Agora, pessoal, rapidinho o merchan. Então, para participar da live na quarta-feira, que vai ter um pouco de cenário macro, muito do que eu comentei aqui já, mas também e principalmente análise técnica, como utilizar a análise técnica para investir melhor ano que vem, ou para especular ano que vem, se você gosta de especular também. Eu vou colocar essa live porque quem acompanha a minha carteira desde julho, percebeu que eu defendi minha carteira com contratos futuros. Ano que vem eu migro, tá? De defesa de day trade, contrato futuro, para swing position trade no próprio portfólio da minha carteira. Então, as ações que eu tenho para longo prazo, eu vou tradear também parte das posições, tá? Me alavancar, vamos assim dizer, para tentar defender esse ano difícil, que vai ser de rentabilidade. Então, como eu estou com um cenário base de mercado lateralizado, tá? Eu vou tentar ali a fazer trades com o próprio portfólio da minha carteira. Assim, eu não preciso de disclaimer, né? Porque eu já tenho posição, fica aquela coisa bonita. Tá bom? Então, por isso que eu vou dar essa aula inaugural para quem me segue na carteira, pelo menos quando eu postar os vídeos semanais de acompanhamento, e terá lives sextas-feiras ano que vem, pessoal, de acompanhamento da carteira, lives durante o pregão. Então, vocês vão poder acompanhar a rentabilidade da minha carteira, os trades malucos que eu venho fazendo e cornetar alguma coisa, perguntar uma coisa aqui ou colar. Então, vou me aproximar de vocês, muito porque eu agradeço. Somos mais de 100 pessoas já na carteira, então, muito obrigado. Então, teremos lives. E aí, para educar um pouquinho o que eu faço, ache você loucura ou não, tem essa live para que ano que vem, quando eu falar, olha pessoal, estou olhando nesse ponto, para esse ponto de rebalanceamento, vocês não ficarem voando. A live é para isso. Quarta-feira, dia 28 agora de dezembro, deve ser das 10 até 11, 11h30, eu falo para caramba, então creio que vá pelo menos uma hora de live, tá? Ela tem um valor de R$150 para quem não é inscrito na carteira ou não é aluno meu do Mestre Dividendos, que eu deixo um cupom. Se você quiser patrocinar o canal, esse sim aqui é pago, tá bom, pessoal? Vocês vão ganhar 21% em cima desse valor aqui, tá? O Mestre Dividendos é um curso lotado de informação, tá? E que funciona como um ativo, né? Todo ano eu estou ali tentando desenvolvê-lo, tá? Então ele é para sempre, é perpétuo e tem um valor aqui um pouco mais salgado. Então por isso que eu estou fazendo merchan. Abram conta, pessoal, que é gratuito. Participem da Necton comigo, que é minha casa hoje, e vocês vão ter acesso a todos os benefícios, tá? Além de corretagem zero, se você gosta, tá? Legal. Agora sim, pessoal, vamos para análise técnica, tá bom? Começando pela parte boa, tá? Parte boa é o quê? Quando a Magalu apontar para cima, pessoal, seja lá na futurologia que eu falei dos economistas e CNPs, quando que a gente conseguir identificar que os investidores vão estar com mais apetite a ações de crescimento, small caps, vamos assim colocar, growth stocks, do que proteger o capital, tá certo? Ela deve subir e espantar o mercado aqui dentre 30% a 34%, certo? Dentre 3,50 a 6,50, 6,30%. Tá? Esses foram os últimos fluxos de queda que a teoria de Down ali nos coloca, os últimos fluxos de alta, perdão, durante a tendência de queda da teoria de Down aí que eu estou falando. Então, se ela animar, tá? Estou falando aí de um ânimo que não deve passar R$ 6,30, o que hoje já representa 100%. Então, só para colocar na cabeça que a Magalu pode e tem potencial de upside, quando vocês leem aqueles relatórios, de 100%, porque hoje está valendo R$ 6,00, tá? Legal. Segunda parte agora, o interesse. Aqui ela ganha destaque em relação à Via e à Amer, tá? Interesse de mercado. Isso aqui para mim é interesse de mercado, pessoal. Volume muito acima da média. Vejam que durante a queda toda, tá? Com o macro empurrando para baixo, e começou a empurrar para baixo em junho, quando o IPCA começou a vir muito alto, e o Banco Central nosso já começou a aumentar juros e ter atas, comentários, tá? Bem rock, bem, né, fortes. Pessoal, tá aqui, ó. Durante este ponto dos 8,61 começa um volume financeiro. Então lembre lá no começo do vídeo quando eu falei, olha, o fluxo financeiro deve ali dar um primeiro sinal de quando que o mercado, os agentes, investidores, fundos e tal, eles já estão olhando para a inflação, ela platosando. Olha, pessoal, pode ter sido já um começo de alocação para daqui 1 a 2 anos, tá?
surfar uma alta posicionada nessas faixas de preço. Então é muito importante esse volume da Magalu atual, tá? Para mim, não só para especulação, pessoal, mas para investimento. Então olhem para esses 2 grandes dias de volume, na verdade 4 dias, tá? Nós estamos aqui, ó, vou grifar ele para vocês. Tá aqui, ó. Bom. Tá? Durante essas 3, 4 quedas aqui, entrou muito volume. Abissal. E não tem nenhum grande fato relevante aqui, ó. Não tem Ezinho, dividendos, tem nada, tá? Então é volume mesmo. Essa faixa de preço, então, se torna uma faixa que no curto prazo vai ser um imã, vai ser terrível, né? Porque o preço está abaixo dela. Então vai ser ali muito brigado. Só que entrou fluxo de capital, o que tende a colocar para mim que o preço médio de muitas pessoas estão ali. Quando subir, vai ser o principal ponto de sinal. Qual o sinal, pessoal? Quando e se a Magalu conseguir fazer esse sinal gráfico, e aí a análise técnica ajuda, né? Esse sinal gráfico aqui, ó. Pum, tá? Colocando todo esse volumão aqui, ó, para baixo do preço e testando de cima para baixo, tá? Aqui para mim, essa faixa de preço, junto com os pontos que eu sempre trago para vocês, serão os grandes catalisadores da reversão. Ou seja, o primeiro AB igual a CD para cima. Tá? Então me coloca aqui essa expectativa. Gosto desse volume. Se vocês colocarem o gráfico da Via, o gráfico da Amer, não entrou tanto volume assim. Então a Magalu se destaca já para o fluxo financeiro, que é um primeiro sinal. Tá? Um primeiro sinalzinho ali que, opa, as quedas podem continuarem no curto prazo, mas eu tenho interesse de me posicionar ali. Tá? Não necessariamente se vier para baixo, e eu vou falar dos alvos para baixo, eu vou estopar. Não. Comprei bastante ali, talvez a gente compre mais um pouquinho a colar. Tá? Bacana. Se você acha que nem a Necton, né, que já no segundo trimestre a gente vai ter o Banco Central começando a se preocupar mais com crescimento econômico, desemprego, por exemplo, com políticas que podem terminar o contracionismo e começar a ser, se não expansionista, neutra, tá? Pois bem, a gente pode ter achado aqui já um grande fundo ou muito próximo disso. Tá? Quais são os pontos que eu tenho para Magalu no curto prazo, pessoal? São esses daqui, né? Eu não coloquei o 4,13, tá? Mas tem o 4,13 aqui no finalzinho. Tá? Então 4,13, 5,14, 5,68 são os suportes. O 5,68 tocou na semana passada, creio eu, então gerou credibilidade e ele veio direto para o 6,81. Tá? E o próximo alvo é, deixa eu pôr de vermelho os alvos, 6,81. Vermelho, Bruno. Calma aí, pessoal. Laranja, velho. Pronto. 6,81. 7,40. Tá certo, pessoal? Esses alvos vocês vão aprender no vídeo da quarta-feira. São bipolares, certo? De baixo para cima é resistência, de cima para baixo é suporte. Quem me acompanha há mais tempo já está acostumado. Cenário base e as melhores compras para mim, então, nesse tal primeiro trimestre, tá? Foi ou está ainda sendo 5,68. 5,14 e depois somente 4,13. Não tem interesse em nenhum outro ponto. Tá? Meio do caminho e o principal ponto para o médio prazo agora, pessoal, para 2022. A não ser que a gente tenha nas próximas semanas um volume muito acima deste aqui. Acho difícil. Liquidez de mercado no final do ano é ruim. Então o melhor, o ponto mais importante, onde eu gostaria, por exemplo, de ter meu médio abaixo, tá aqui, ó, 7,40, 6,81. Volume, 2 sinais, tá? 2 sinais aqui importantíssimos, tá? Então, como eu estou usando o gráfico diário, tem que vencer, testar de cima para baixo, tá? Alvos, pessoal, e aí começa a ser interessante, tá? 8,61, tá? E depois o alvo final, 11,10, tá? 11,10, tá? Qual que é o meu cenário de arquiteto, pessoal? Que a gente vai passar o primeiro semestre fazendo M's e W's nestas 2 regiões aqui, ó. No máximo 4,13, tá? Mas meu cenário base é que fique fazendo isso daqui, ó. Tá? Não saia desse retângulo, porque é de interesse, tá, pessoal, acumular. É um ano de acumulação 2022. Então não se chateie quem for ativo no mercado, é por isso que eu vou fazer esse aulão, para você, de repente, ser ativo aqui em rebalanceamento, novas compras, rebalanceamento, novas compras, rebalanceamento e por aí vai. Tá? São pontos específicos, tá? De faixas de preço que eu trago para vocês. Essas são as faixas de preço. Para o longo prazo, pessoal, continuo. É o mesmo ponto. 15,86 é o ponto de equilíbrio para mim. Tá? É onde eu teria alvo para o longo prazo. Longo prazo no Brasil, você pode colocar acima de 2 anos, já é longo prazo aqui. Tá bom? Minha opinião, meu chutômetro, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Links todos na descrição, pessoal, para você comprar o curso se você quer patrocinar o canal. Vitalício, tem 15 dias lá para você se divertir no curso. O curso dá acesso lá no último módulo à minha carteira, que dá o acesso ao nosso Telegram especial. E é nesse Telegram que eu vou divulgar o link da nossa live quarta-feira. Então mandem e-mail para mim, abriu conta, depositou um dinheirinho lá, manda e-mail para mim, que eu já vou colocando vocês no Telegram. Quarta-feira, pessoal, dia 28, a gente entra ao vivo para conversar, falar um pouquinho de análise técnica, eu ouvir um pouquinho o que vocês têm também de dúvidas e, né, iniciar o ano que vem. Tomara que eu consiga gerar algum tipo de valor também na parte técnica, não só na parte fundamentalista e de macroeconomia, certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.